qual o melhor produto de cannabis medicinal para ser usado nos esportes. E aí, pessoal, hoje no De Carona com o Dr. Hélio, a gente vai conversar um pouco sobre a cannabis medicinal nos esportes, seja esporte de alto rendimento ou esporte amador mesmo. Cada vez mais a cannabis medicinal tem sido estudada no ambiente dos esportes por conta dos efeitos benéficos que a gente vê em relação aos fitocannabinoides, seja ele qual for, o próprio CBD, o CBG, que tem sido muito estudado, né, o canabigerol, CBN também, principalmente ali relacionado à parte anti-inflamatória e melhora no padrão do sono, em alguns casos até mesmo o THC, mas já falando do THC, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração no paciente que vai utilizar o produto com cannabis medicinal é esse paciente, esse atleta, seja ele profissional ou amador, ele tem uma expectativa de buscar competições de alto rendimento. Por quê? Porque hoje a UADA permite utilizar a cannabis medicinal, inclusive em Jogos Olímpicos, porém o produto de CBD isolado, o canabidiol isolado. Então existem testes que esses atletas são submetidos ali antes de com grandes competições para avaliar se tem os famosos testes antidoping, para saber se tem ali resquícios de THC, que é um dos fitocannabinoides da cannabis, no sangue da pessoa, às vezes o teste é feito por cabelo, enfim. Então, a UADA, apesar de permitir o CBD isolado, ela não permite nenhum nível de THC. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é, esse atleta, ele vai participar de competições de alto rendimento, que tenham essas provas, esses testes de antidoping? Porque se for esse o caso, a gente só poderá prescrever o CBD isolado, que pode ser prescrito em forma de cápsula, comprimido, tópico ou mesmo o óleo. Geralmente a gente faz a administração do óleo porque é o mais eficaz. Agora, se você é um paciente que deseja fazer o tratamento com cannabis medicinal e não tem pretensão de passar por essas competições de alto rendimento e tudo mais, fica um pouco mais tranquilo a gente utilizar os outros fitocannabinoides. Beleza, mas dentro, né, desse mundo de produtos diferentes de cannabis medicinal, qual que é o melhor para o paciente esportista? Assim como qualquer outra situação, o paciente é um paciente. Então a gente precisa saber se você tem alguma outra contraindicação, principalmente ali ao THC. Durante a consulta a gente sempre consegue avaliar essa situação. É raro a gente encontrar alguma situação onde a pessoa tem contraindicação daquilo, mas a gente sempre tem que avaliar. Caso não tenha nenhuma contraindicação, o produto mais sugerido hoje em dia, produto de base, vamos falar assim primeiro, o produto de base mais sugerido tem sido o óleo full spectrum, mas muitas vezes, principalmente os pacientes de esporte de alto rendimento, muitas vezes a gente não fica limitado só ao uso do óleo full spectrum. O óleo full spectrum, ele tem uma função basal ali de manter níveis constantes de CBD e tudo mais, né, para a gente ter um efeito anti-inflamatório, de recuperação muscular, de melhora de padrão de sono mais frequente, mas é muito comum a gente modular as doses dos outros fitocannabinoides quando necessário. Aqui a gente está falando principalmente do CBG, que é o canabigerol, e do CBN, que é o canabinol. E como que isso funciona? Aí vai depender mesmo do tipo de esporte que a gente está conversando, o tipo de performance que aquele atleta precisa, como que estão todas as outras condições metabólicas, clínicas desse paciente, como que está o padrão do sono, qual que é a rotina de treino, quantas horas por dia treina, quantos dias por semana treina, se tem dia de day off, tem dia ali de descanso ou não, porque aí entra a parte da individualização do tratamento. Não existe uma fórmula mágica, como eu comentei, o óleo full spectrum ele ajuda ali na grande maioria das vezes, vai ter uma ajuda basal, vamos falar assim, mas para a gente ter uma resposta ao tratamento mais marcante logo nos primeiros meses de tratamento, para a gente conseguir observar melhor em performance e tudo, invariavelmente a gente vai precisar individualizar o caso. Então existem pacientes que em momentos diferentes do dia vai precisar tomar uma dose de CBG, às vezes isolado, às vezes associado a alguns compostos específicos, com a dose um pouco menor de CBD. Alguns outros pacientes a gente vai precisar fazer doses separadas de CBN, em momentos diferentes, de acordo com a rotina de treino da pessoa. Então, na grande maioria das vezes, o paciente que busca uma melhora de performance, uma melhora de recuperação muscular, uma melhora de padrão de sono para aumentar a hipertrofia e tudo mais, esses pacientes, na grande maioria das vezes, vão ter mais de um produto de cannabis medicinal sendo usados ao mesmo tempo. Isso para a gente, que nem eu comentei, conseguir individualizar cada caso. Dá para se fazer o tratamento só com um tipo de óleo? Dá, mas é aquilo que eu comentei. É muito difícil a gente buscar um efeito máximo do tratamento utilizando um produto em diferentes momentos do dia
sendo que em diferentes momentos do dia nós precisamos de efeitos diferentes. A gente até consegue fazer uma tentativa de adaptação utilizando o óleo full spectrum em uma dose de manhã, usando outra dose ali perto da hora do almoço, outra dose diferente à noite, mas realmente o tratamento mais eficaz, mais direcionado, com melhor chances de resultados mais precoces, são os tratamentos que a gente consegue individualizar e ajustar esses outros fitocannabinoides, né, que muitas vezes a gente pode fazer de forma isolada em diferentes momentos do dia.